Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Então vamos lá, Nascimento e Vida Escondida de Maria Jesus, capítulo 1. Deus quer um seio sem mácula. Deus me possuiu no princípio de seus caminhos. Então ela escreve o que Jesus diz. Jesus me ordena, pega um caderno todo novo, copia na primeira folha o ditado de dia 16 de agosto de 1944. Neste livro você se falará de Maria. Obedeço e copio. Então, 16 de agosto, aí você vai fazer, Pega e coloca 16 de agosto, que é o primeiro capítulo. Então, Jesus fala para ela e ela vai escrever o ditado. Hoje escreve apenas isto: a pureza na sua expressão máxima tem um valor tal que torna o seio de uma criatura capaz de conter o que não podia ser contido. Então, isso já vai falar muito sobre o que Maria fala no Reino da Divina Vontade. No livro Maria no Reino da Divina Vontade, ela vai falar sobre essa realidade ela mesma. É muito interessante a gente ligar essa fala dessa pureza na expressão máxima. Entender isso. O que faz a gente compreender? É o que Maria fala nos 31 dias com Maria. Ela explica que foi a divina vontade, que a fez imaculada, porque ela viveu só da vontade divina. Ela nunca teve um só pensamento de vontade humana, que atrapalhou Deus. Ela tinha vontade humana, mas nunca atrapalhou Deus. A vontade humana dela nunca foi uma vontade humana que foi obstáculo para Deus, que se posicionou contra Deus, contra a vontade de Deus. Ela tinha a vontade dela, mas ela nunca, ela foi instrumento em favor de ir contra o que Deus queria. Então, por isso que ela é a pureza na expressão máxima, porque ela foi totalmente feita, na misticidade de Deus a gente vai ver que ela foi criada justamente limpa, por causa de ser mãe de Deus. Simplesmente por causa de ser mãe de Deus, ela foi separada. Tá? Então, ela é Imaculada Conceição porque ela foi separada por causa de ser mãe de Deus. Tá? E uma das coisas que a gente explica aqui é que Maria ela foi criada junto com Jesus. Ela foi criada antes do pecado, antes de Adão. Então, ela não é filha de Adão, ela é filha de Deus, diretamente de Deus. Porque no primeiro capítulo do Gênesis, ele fala, e foi criado homem e mulher. Então, Deus já estava sonhando, no primeiro capítulo do Gênesis, ele sonhava, era um sonho dele, que ele criou homem e mulher. Então, no projeto dele inicial, Mística Cidade de Deus vai falar que já estava escrito no projeto original da mente de Deus, antes dele concluir a criação do homem, já tinha na mente de Deus homem e mulher. E ela era a primogênita, a mulher primogênita. Tá? Ela era derivada da costela de Adão. Quem era Adão na mente de Deus? Jesus. Então, Jesus, para ele poder existir, precisava existir a mãe, da onde iria dar a vida para ele. Então, ela foi tirada da costela de Jesus, como se fosse derivada de Jesus. Por isso que quando ele fez a Eva da costela de Adão, tinha referência puramente por causa de Jesus, que ela foi criada por causa do filho, ele precisava de uma mãe. Então, por causa do filho, foi criada a Maria, a mãe de Jesus. Então, a gente vai estudar a misticidade de Deus e a gente vai poder entender um pouquinho melhor. Então, ela é antes de Adão. Então, é imaculada porque ela não foi filha de Adão. Ela foi filha direto de Deus, que a criou já na mente. Ela foi criada antes de qualquer outro ser humano do planeta Terra, tá? Na mente de Deus, que é só na mente de Deus que precisa ser criado um ser vivo. O resto, depois é conclusão. Mas na mente, o Criador, ele já tem a ideia mental, da criatura que ele sonhou. Então, ele vai fazer depois, concluir o projeto, colocando em prática em Adão e Eva. Mas, na verdade, eles foram criados para serem o povo, que iria fazer o povo para Jesus e Maria. Então, Maria, ela é totalmente imaculada
por causa dela ser derivada de Jesus, totalmente da pureza, né, total no pensamento de Deus. Nem havia possibilidade dela realmente ser colocada como filha de Adão, porque ela se considera filha de Adão porque ela nasceu depois, mas ela não é a filha do pecado de Adão, né? Porque ela não participou desse contexto ainda, né? Ela não tinha participado disso, né? E ela foi preservada, tá bom? Preservada à parte. É isso que fala do pecado original. A Santíssima Trindade desceu com a sua perfeição nesse pequenino espaço. Aí, lá nos 31 dias com Maria, a gente vai ver essa narração de Maria quando a Santíssima Trindade veio descer, né, dentro dela. Por causa dela viver toda da vontade divina, ela tinha um céu dentro dela. Ela era um céu aonde somente a vontade divina acontecia. Então, ele não era possível a Deus ele vir à Terra se não fosse uma pessoa, uma criatura que contivesse plenamente a vontade divina, plenamente dentro dessa criatura. Ele não desceria na Terra se ela tivesse algum pensamento da vontade humana nela, tá? Ele não vem num lugar estranho a ele, aonde ele não vai poder reinar, tá? Deus, ele é totalmente soberano. Então, ele não poderia descer, a Santíssima Trindade não poderia descer, né, numa pessoa se ela tivesse qualquer outra coisa reinando nela, que tivesse né, ser opositor, tivesse um opositor ali. Ele não poderia reinar. Então, ele só desceu em Maria, porque ela era toda da divina vontade. Ela não tinha nada da vontade dela. Então, ele só poderia descer plenamente numa criatura que fosse totalmente, né, um ambiente totalmente dele, aonde ele ia ter total domínio, tá bom? Então, é muito importante entender isso. Ele mesmo vai falar isso no livro dos 31 dias. Ela vai falar sobre isso no livro dos 31 dias com Maria no reino da divina vontade. Então, quem fez a consagração vai lembrar disso. E encerrando lá o seu infinito. Então, ele poderia encerrar o infinito dele dentro dela, porque ela era um céu onde ele poderia reinar. É a filha da divina vontade. A filha da divina vontade, ela consegue conter plenamente o infinito dentro do finito, tá? Por causa dela dar todo o reinado a Deus, sem diminuir-se com isso. Então, ele não se diminuía com isso, tá? Porque ele tinha total reinado. Pois o amor da Virgem e a vontade de Deus dilataram este espaço. Então, eu estava dizendo aqui, ó, o amor de Maria, que é o amor de dar toda a sua vontade para Deus, que é o amor por Deus, e a vontade divina dilataram o espaço para transformá-lo num céu, que ela é uma alma céu de Deus. Eis como essas características se manifestaram. Assim como no sexto dia o Pai recria a criatura, tendo uma filha digna e verdadeira, aí, tá vendo? Ela é filha de Deus, tá vendo? Tendo uma filha digna e verdadeira espírito, feita a sua perfeita semelhança espiritual dentro da mente de Deus. A imagem de Deus estava estampada em Maria, de tal modo que só no primogênito do Pai lhe era superior. Maria pode ser chamada segundogênita do Pai. Ela foi criada em derivado do Filho. Então, ela é segundogênita do Pai. Jesus é o primeiro, ela é a segundogênita do Pai. Então, o próprio Jesus está aqui confirmando o que eu acabei de falar acima. Do Pai, porque pela perfeição que lhe foi dada e sabida conservar por dignidade de esposa e mãe de Deus, e também de rainha, por dignidade, ser esposa e mãe de Deus, e também de rainha do céu, vem depois do Filho do Pai, no seu eterno pensamento, que abe eterno nela se compraz. Tá? Então, ele se alegra infinitamente de ter criado ela para ser a mãe dele, né? E a esposa dele, né? Para ser a mãe dele e a esposa dele. Criou para isso. Ela foi criada para isso. Então, não tem nada de errado, né? Ela ser a Imaculada, ser essa rainha. Ainda mais porque ela passou na prova. Ela passou na prova, né? Na hora que foi dado o teste para ela, ela passou. Então, ela deixou a sua vontade totalmente amarrada. Não foi algo que Deus projetou para que isso acontecesse, não. Ela fez na liberdade dela. Total. Foi dado um teste para que ela decidisse, por livre e espontânea vontade, se ela queria
antes de saber que ela era mãe de Deus. Ela não sabia. Na hora que ele perguntou para ela o teste, ela não sabia que ela seria mãe de Deus. Ela só ficou sabendo quando ela já tinha nascido e lá na idade, quando os seus 15 anos, o anjo apareceu. Somente na vinda do anjo é que foi revelada a Maria que ela seria mãe de Deus. Até aí ela não sabia ainda, tá bom? O filho sendo também para ela filho, ensinando-a por mistério de graça a sua verdade e sabedoria, quando ainda não era mais que um embrião que lhe crescia no ventre. Então, o filho sendo também para ela filho também, ensinava por mistério da graça a sua verdade e sabedoria, quando ainda não era mais que um embrião que estava dentro do ventre dela. Então, quando ele começa a ensiná-la a sua sabedoria, ela já tinha uma sabedoria vinda de Deus, vinda da divina vontade, mas quando Jesus vem na terra e começa a crescer no ventre dela, ela começa a ter mais ensinamentos em direção a ele. E o Espírito Santo aparecendo entre os homens por uma antecipada Pentecostes, por uma prolongada Pentecostes, amor naquela que amou, consolação dos homens pelo fruto do seu ventre, santificação pela maternidade do Santo. Então, o Espírito Santo, ele veio antecipadamente num Pentecostes, porque veio visitar Maria e concebeu nela Jesus através do Espírito Santo. Então, a Pentecostes que aconteceu prolongado na vida dela, porque ela viveu dessa graça constantemente da ação, do Espírito Santo dentro dela. Deus, para manifestar-se aos homens da forma nova e completa que inicia a era da redenção, não escolheu para seu trono um astro lá do céu, nem um palácio real de um poderoso. Não quis nem mesmo as asas dos anjos como base para os seus pés. Ele só quis o seio de Maria. Somente o seio dela era o único trono que ele precisava para reinar. Quando ele desceu para vir à terra, Deus, quando ele desceu o Rei dos céus, quando ele desceu para a terra, o único reinado que ele queria, o único jeito que ele poderia aceitar vir à terra era para ele morar numa criatura humana. Só assim que ele aceitaria descer sobre a terra. Então Maria Santíssima deu essa possibilidade para ele e para nós também. Eva tinha sido criada sem mancha também, mas espontaneamente quis corromper-se. Maria, tendo vivido num mundo corrupto, Eva, ao contrário, que vivera no mundo puro. Olha que interessante, a Eva, ela viveu no mundo puro, ela nunca tinha visto a maldade. E ela se corrompeu. Ela quis se corromper por sua livre e espontânea vontade, porque era um teste também que ela passou. E ela não conseguiu passar nesse teste. Maria, ela vivia num mundo horroroso, super corrompido. Mas foi preservada, claro, ficou no templo, mas ela sabia do pecado, sabia tudo, mas ela viveu no mundo puro, porque ela decidiu viver no mundo puro e ela viveu totalmente sem a vontade humana. Então, tudo que lhe acontecia, as coisas ruins que aconteciam para ela, ela não via como maldade, não via como algo ruim, ela via como vontade de Deus. E ela aproveitava tudo o que lhe acontecia para transformar em glória, em graça de Deus. Não quis prejudicar a sua inocência nem mesmo por um pensamento voltado ao pecado. Sabia que o pecado existia. Viu os vultos diversos e horríveis. Viu todos, até o mais horrendo vício, o deicídio, que é a morte de um Deus. Então ela viu até o mais horrendo dos vícios, que é o deicídio. Por que é um vício? Porque o deicídio não acontece só quando acontece lá a morte de Jesus na cruz. O deicídio acontece em cada momento que a vontade humana ela reina. Em cada momento que você escolhe a sua vontade humana, você está matando Deus. Você está, por isso que é um pecado. O pecado que mata Deus, O pecado é o inimigo de Deus. Então, a vontade humana, ela é a fonte dos nossos vícios, ela é a fonte dos nossos pecados. Quando nós fechamos o nosso coração à vontade de Deus, a gente mata Deus. Então, ela viu, esse horrendo vício pleno, assim, no mais alto grau, literal, quando ela viu Jesus morto na cruz. Mas os conheceu para espiá-los e ser eternamente aquela que tem piedade dos pecadores e ora por suas redenções. Então ela conheceu para espiar. Ela não conhece o mal para poder ficar com ódio. Ela conhece o mal para poder mudar o mal para o bem. Ela sempre, na divina vontade, ela tem essa capacidade de Deus, que Deus ele consegue fazer isso, e ela sendo essa presença de Deus, esse reinado de Deus na terra, ela consegue fazer isso. Nós somos chamados a fazer a mesma coisa que Maria fez. E orar pela redenção dos nossos irmãos e irmãs pecadores. Nós somos, no Filhos da Divina Vontade, a gente não pode mais se considerar pecadores.
Nós temos que nos considerar filhos de Deus. A partir do momento em que nós nos consagramos à divina vontade, nós temos que viver plenamente, consciente de que é isso que nós queremos e todos os dias renovar com um ato preventivo de manhã. Divina vontade reina neste dia em mim plenamente. Tudo que fizer, tudo que eu fizer, tudo que acontecer vai se transformar em vontade divina. Tudo vai ser dentro da vontade divina, tá? O que acontece? Você acredita que você está fazendo e tudo que acontecer vai se transformar em divina vontade. Tudo vai se transformar. Você não coloca obstáculo nenhum. Então, até os seus erros vão se transformar em divina vontade. Deus vai pegar a consequência de algum erro que você cometeu, dentro da divina vontade e vai transformar esse erro em algo bom, tá? Então, você não vai sair por aí fazendo mal para ninguém, porque você fazendo mal consciente, você está pecando. E aí você sai da vontade divina. Mas se você está na divina vontade, com plena intenção de não pecar, você não quer fazer o mal, você só quer fazer a vontade de Deus o dia inteiro, mas por algum motivo, alguma coisa aconteceu, que você escorregou em alguma situação, que você sentiu que você pecou na divina vontade, você não pecou, porque você não queria pecar, tá bom? Então você não se considera mais pecador, você se considera um filho de Deus que está na terra fazendo a divina vontade. E aquilo de repente que é um erro que você achou que derivou em alguma coisa errada, não é erro, se torna expiação, se torna oferta, se torna, as pessoas podem ver como algo ruim, mas você não vê como algo ruim. Você sabe que Deus utiliza aquela situação para poder mudar muitas coisas. Então você tem que ter a fé plena de que na divina vontade, o desejo, a sua intenção de não pecar é o que é a base para que nunca você peque, para que você não se chame mais de pecador, tá bom? Então no filho da divina vontade não se chama de pecador. Você se chama agora de redentor. Você está unido a Deus para ser o redentor dos seres humanos, tá bom? Este pensamento será introdução a outras coisas santas que darei para o teu conforto e de muitos outros, né? De que você vai conhecer, o pecado a partir de hoje, na divina vontade, para expiar o pecado, tá? Você vai ver as coisas erradas, e até aquilo que você fizer, que você acha que é errado, mas que você não teve intenção nenhuma de pecar. Você tem plena consciência de que você não tinha nenhuma intenção. Você tinha intenção de ficar na divina vontade desde o começo do seu dia até o final do seu dia. E todos os dias você tem que renovar o pedido para poder ficar pleno na perene, no recinto perene da divina vontade. É muito importante vocês entenderem isso desde já. Amém? Estivemos reunidos e continuaremos sempre no amor e misericórdia de um Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Qualquer dúvida que tiver, vocês vão colocar as dúvidas, tá? No grupo de estudos da casa onde vocês estão. Quem não tiver uma casa, aonde vai tirar suas dúvidas, e não quiser estar em outro grupo, faz as suas perguntas para uma de nós, uma das administradoras. E nós vamos responder para você, no seu privado, quem não quiser fazer pergunta pública. Agora, quem quiser partilhar as suas dúvidas, vai utilizar das casas. Então, a minha casa, eu vou colocar para vocês o convite para que vocês entrem na minha casa. Nessa casa é onde vocês podem fazer perguntas. Mas tem regras, Na casa da pessoa não pode você ser inconveniente, porque é a casa da pessoa. Então, se você vai na casa de alguém, você entra, você não vai ser mal educado. Então, se tiver algum comentário rude, que você sente que é rude, que vai de repente ofender, você faz no privado, tá? Porque pode acontecer, tá? Ai, Aline, você falou uma coisa horrível, ridícula, eu não gosto do que você falou. Ué, você tem direito. Mas só que na minha casa, na casa da Michelle, na casa da Ruth, você não pode fazer isso, tá? Porque você vai ofuscar a misericórdia, Fazer um mal mesmo, porque é uma ordem expressa, respeito, Respeito. Então, eu sei que vocês são todas pessoas maravilhosas, mas pode acontecer que alguém entrou nesse grupo, e que eu deixei livre, e alguém entrou nesse grupo não para estudar com a gente, mas sim para vigiar a gente. Isso é possível acontecer, tá? Eu sei que é possível. Então, se alguém vir com algum comentário negativo, faça no privado, porque eu vou atender você mesmo assim, com todo amor e todo carinho, mesmo que você não tenha tido a intenção plena de estudar de verdade, mas que veio aqui para poder
só vigiar o meu trabalho e tudo mais. Eu coloco isso no vídeo porque eu sei que isso é possível acontecer, tá? Mas para aqueles que estão aqui de todo o coração e que acreditam que vão aprender bastante aqui, então faça sua pergunta, tire sua dúvida, né? Mas só que eu peço para que você tenha paciência, porque as suas dúvidas vão ser tiradas à medida que você vai estudando. Então guarde suas dúvidas e de repente aos poucos você já vai tendo as respostas, tá bom? Não fique ansioso para saber. Se você depois de 3 dias de estudo você não teve a resposta e você tá com o coração, né, tá te incomodando, até mesmo no dia, você tá incomodado com alguma coisa que eu falei. Se você quiser me consertar também, pode me consertar em alguma coisa, como eu disse. Errar na divina vontade é vontade divina. De repente, alguma informação que você tenha para mim trazer, que vai elucidar para a próxima aula eu trazer a correção, tá bom? Então, eu quero a caridade de vocês também perante a mim. Se você tiver alguma coisa, Aline, tem uma coisa que eu vi num vídeo, tem uma coisa que eu vi num livro de um padre, tem uma coisa que eu vi, uma informação X que veio para mim que eu acho que vai te iluminar nessa questão. Porque eu acredito que você não entendeu alguma coisa. Meu Deus, vai ser uma bênção você partilhar comigo, você tá entendendo? Não tenha medo de mim. Pode falar o que você quiser comigo, tá bom? Mas só que eu falo que em grupo não é bom, né? Não é bom você expor a irmã num grupo, né? Falando privado. Com certeza, eu vou aproveitar o que você trouxer. Se for uma coisa que vai ser realmente valiosa, eu vou examinar de todo o meu coração. De jeito nenhum que eu não vou examinar o que é a fonte do que você trouxer para mim. De repente, algum elemento que vai me ajudar, tá bom? Por favor, não tenham vergonha de mim, nem medo, nem nada, porque eu não sou a dona da verdade. Eu estou aqui de todo o meu coração para ser instrumento de Deus, ser Jesus para você. Mas eu sou uma pessoa humana e Jesus pode me fazer errar de propósito mesmo, na divina vontade, para poder eu crescer mais na humildade, né? Ou você mesmo crescer mais também, né? Nessa questão de conversar comigo, de vir, não achar que você é menos que eu, porque ninguém aqui é mais que ninguém. Todos aqui somos todos filhos da divina vontade igual, na mesma posição. Mas só que uns dão mais a caridade para o outro, né? Uns dão mais para o outro. É só isso que acontece. Né? Tem pessoas que têm mais liberdade para doar-se. E eu estou fazendo isso. Só isso que é a diferença entre eu e vocês, tá bom? Deus abençoe, né, entre eu e alguém, né, que queira, que se sinta assim, porque eu acho que todo mundo tem capacidade de partilhar e de ensinar e de ajudar os outros aqui. Aqui é para isso mesmo. O estudo é para vocês serem grandes, grandes, grandes conhecedores da divina vontade e poderem divulgar isso nas paróquias de vocês, onde vocês estiverem. Me perdoe qualquer comentário que eu faça que parece negativo, mas na divina vontade a gente tem que ser muito direto e franco. A gente não pode ter mimimi. E a pessoa que ouve também não pode ficar dolorida em nada. Não pode ter mimimi nenhum. Ela não pode ver as coisas doloridas de forma pessoal. Nossa, será que ela deu indireta para mim? Não existe isso na divina vontade. Aqui a gente fala tudo que vem na cabeça. Né? O que Jesus colocar na minha cabeça, eu coloco. Então eu não estou aqui, não penso em ninguém na hora que eu estou falando essas meditações. Tá? Não estou pensando em ninguém. Simplesmente é o que realmente acontece no dia a dia mesmo e que Jesus faz a gente lembrar para colocar essa situação aqui. É normal, Jesus passou por isso também, então a gente também passa, amém? Fiat, até a próxima aula da Varrição Torta. Jesus, eu confio em vós. Fiat.